Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um tema que está aí na tela: o fim do mundo e a consumação da redenção. Esse é o tema que nós estamos trazendo nesta noite, a fim de entendermos melhor sobre essa questão tratada nos textos da Bíblia. Amém? O fim do mundo e a consumação da redenção é o tema, conforme anunciado durante a semana. Vamos iniciar. Então, antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos que estão aí assistindo no YouTube que não esqueçam de fazer a inscrição àqueles que ainda não se inscreveram, ok? E também não esqueçam de ativar o sininho logo abaixo, tá? Em todos. Ative o sininho e coloque todos para receber todas as notificações. Amém? Então comente, também faça o comentário, compartilhe e também dê o joinha, tá bom? Não esqueça de dar aquele joinha que é importante. E no Facebook é a mesma coisa. Também façam o comentário e compartilhem também. Amém? Graça e paz a todos. Então o tema de hoje é esse aí: o fim do mundo e a consumação da redenção, conforme anunciado. Para iniciarmos esse tema, façamos a seguinte pergunta: Deus disse que voltaria a destruir a terra por causa do homem? É a pergunta que nós fazemos. Deus já falou isso em alguma vez? Está escrito isso nos textos da Bíblia? Sim ou não? Nós estamos perguntando àqueles que estão assistindo e todos que vão assistir, tanto no Facebook como no YouTube, ou qualquer outro irmão que não ainda entendeu o Evangelho da Graça. Deus disse que destruiria o planeta Terra em algum momento, em algum texto da Bíblia ele falou isso? A nossa pergunta é referente à destruição de todo o planeta, do planeta Terra. O cosmo, todos os seres vivos, Deus disse que iria destruir isso em algum dia? É a pergunta que nós fazemos. Então, a resposta é não. Deus nunca disse que destruiria o planeta Terra. Deus nunca falou que destruirá o planeta Terra ainda. Nunca. Nunca. Deus nunca disse isso. Se o Sol e a Terra, onde vivemos, um dia, daqui a bilhões de anos, deixará de existir, conforme diz a ciência, não é disso que estamos tratando aqui. Porque repetimos as escrituras que diz, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse o quê? Destruída ou habitada? Habitada. Eu sou o Senhor, disse Deus, e não há outro. Isaías 45:18. Então, gente, embora a ciência diga que o cosmo, o universo, venha a deixar de existir, que o Sol venha a explodir e consumir o planeta Terra e os demais planetas, pelo menos Deus nunca falou que destruirá o planeta Terra. Ele nunca falou que daria fim, que destruiria, que daria fim a este mundo, o cosmo, o fim do mundo. Nunca. Deus nunca disse isso. Nunca disse isso. Isso contraria a teologia futurista. Contraria a teologia futurista atual, que é pregada no mundo cristão de uma forma geral, porque pregam o fim do mundo cósmico, o planeta. Para confirmar a resposta não, que Deus nunca destruiria, que Deus não dará fim a esse mundo, ao planeta Terra, vamos ler o que disse Deus a Noé. Vamos ler. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Gênesis 8:20. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também, nunca mais
Olha o que Deus está falando. Nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Gênesis 8:21. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, e frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8:22. Então veja o que diz as Escrituras. Então, como forma de aliança com todos os seres vivos, Deus coloca o arco nas nuvens, a aliança de Deus. Deus também disse a Noé e aos seus filhos, Gênesis 9:8, eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, Gênesis 9:9, com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra, Gênesis 9:10. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. Olha o que Deus está dizendo. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas, ou só aquela, para todas as futuras gerações. Esse sinal seria para todas, até nós e nas futuras gerações. Gênesis 9:12. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Então, se Deus não voltaria a destruir a terra, que mundo que teria fim anunciado por Jesus? Eu pergunto. Que mundo teria fim anunciado por Jesus ao responder às perguntas dos seus discípulos? Vamos ler? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo. Mateus 24:3. E de que mundo o apóstolo Pedro estava tratando quando relatou em sua epístola: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, 2 Pedro 3:7. Do que Pedro tratava em sua carta aos judeus dispersos? Nós perguntamos. Vamos continuar esse entendimento durante este vídeo, tá bom? Então o tema é esse aí: o fim do mundo e a consumação da redenção. Falando em consumação da redenção, o que foi a redenção? A redenção foi a salvação proporcionada por Jesus, iniciada na cruz e finalizada na sua segunda vinda. Vamos verificar o que significa redenção? Redenção, significado: ação ou efeito de salvar. Isso é redenção. Ato de se redimir, salvação. E o que diz a teologia? Resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Auxílio, proteção que livra de situação difícil. Salvação. Então, redenção é salvação. Agora que nós já entendemos o significado de redenção, vamos continuar. Dando continuidade nesse tema, precisamos entender que a salvação não foi por um único ato de Jesus Cristo. Não foi por um único ato de Jesus Cristo, o da cruz, mas foi um processo iniciado na cruz. Vamos ler? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, vamos prestar atenção, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja o que Paulo está tratando com os romanos, que a salvação
estava mais perto. Eles já não eram salvos? E a pergunta que a gente faz. Vejam, então, a salvação ainda iria se completar. Amém? Então, agora acho que deu para entender, né? Agora percebemos que a salvação não estava completa, pois a salvação estava mais perto, então não havia o quê? Chegado. Vamos entender neste tema o que foi o pagamento, o que foi o resgate da possessão. O pagamento e o resgate. Vamos entender o que foi o pagamento e o que foi o resgate da possessão. Os filhos de Deus eram a possessão. Neste tema, vamos entender por que Paulo falava que eles já estavam salvos, mas ainda esperavam o Salvador. Vamos ler? Mas nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador. Eles ainda estavam aguardando um Salvador, não eram salvos. O Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3:20. Vejam, o apóstolo Paulo dizia que eles já estavam vivificados e ressuscitados, então salvos, mas ainda não estavam transformados. Leiamos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Amém? É preciso entender que todas aquelas realidades espirituais já presentes nos filhos de Deus foram aquisições feitas por Cristo na cruz, em favor dos filhos de Deus, pela fé que neles foi manifestada. Amém? Ou seja, aquelas coisas estavam na mente, no entendimento dos filhos de Deus, eles estavam salvos. Pela fé, ou seja, de direito, pela fé, de direito, mas não de fato, ou seja, eles ainda não estavam resgatados pelo Senhor. Estavam aguardando aquele grande dia, o dia da sua vinda, em que eles seriam plenamente salvos. Então é preciso entender que aquela ressurreição que o apóstolo tratava nas suas cartas, como já ocorrida, era uma ressurreição moral e não do resgate, definitiva, concluída. Então a ressurreição da mente e do entendimento. Leiamos a seguir para entender. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. E por que chegamos a essa conclusão de que a redenção ou a salvação não era algo consumado? Por quê? Porque o mesmo apóstolo dizia que a natureza e eles mesmos gemiam com dores de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus. Óbvio que ele estava tratando da redenção final, do resgate, ou seja, da ressurreição dos mortos, os que dormiam, e da transformação dos que viviam sobre a terra, ou seja, o arrebatamento, a transformação espiritual deles. Amém? Deu para entender o que seria arrebatamento? Vamos ler. Porque para mim tenho por certo que as aflições do presente tempo, do tempo presente, né? As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vejam, a glória seria ainda revelada, não estava revelada. Romanos 8:18. Porque a ardente expectação da criatura espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8:20. Na esperança, vejam, esperança de que também a mesma natureza
será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja, toda a criação gemia esperando o quê? A glória que viria. Romanos 8, 22. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando. Eles estavam esperando a adoção, a saber, a redenção, a transformação, o arrebatamento do nosso corpo. Romanos 8, 23. Porque em esperança fomos salvos. Ora, ele está dizendo o quê? Em esperança eles foram salvos, quer dizer, a esperança da redenção final. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Disse o apóstolo aos Romanos 8, 24. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 25. Então vejam o que diz o texto. Qual era a garantia da possessão? Ou seja, da aquisição. Qual era a garantia? O sangue. O sangue era a garantia. E o penhor do Espírito, o selo, era a garantia da possessão de Cristo. Amém? A aquisição da possessão foi paga com o sangue de Cristo na cruz. Leamos o que escreveu Pedro. Vocês sabem que Deus pagou um preço para vos livrar daquela forma inútil de vida que receberam por tradição dos vossos pais. E esse resgate pagou. Veja, o resgate pagou. Não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. 1 Pedro 1, 19. Então vejam aí, o resgate foi pago. Percebam que o preço foi pago pelo sangue e depois foi dado o selo da possessão, ou seja, o penhor do Espírito. Veja o que Paulo escreveu. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Eles foram feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, eles estavam esperando ainda, a completa redenção. Efésios 1:12. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então vejam, o selo era a garantia da possessão. É meu. Cristo falou, está com selo, é meu. Efésios 1:13. O qual é o penhor da nossa herança para o quê? Para a redenção da possessão adquirida. Então está dando para perceber a redenção da possessão adquirida, que ainda viria para o louvor da sua glória. Efésios 1:14. Então deu para perceber, gente? Acho que deu, né? Não havia possibilidade da redenção ser interrompida jamais. Até a vinda do Senhor não haveria possibilidade de interromper aquele ato. A redenção não seria interrompida porque já estavam o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Estavam selados como propriedade adquirida por Cristo na cruz, com seu sangue. Então entendamos que a redenção se deu num processo manifestado através do evangelho do apóstolo aos gentios. Amém? Através daquele evangelho, suas almas, seja, as suas mentes foram salvas. O Salvador viria ainda a resgatar a sua possessão. Amém? Façamos uma analogia conosco mesmos. Em nossa vida cotidiana, ao adquirirmos uma propriedade, um bem, primeiro não pagamos o preço da possessão, depois, mais tarde, mais adiante, nós vamos o quê? Resgatar. Vamos lá para carregar, para levar aquela posse nossa. Assim também Cristo. Então, quando você pagou o preço, é seu. Você pagou, é seu. Não tem volta.
O pagamento do resgate se deu onde? Na cruz. Mas o resgate se deu na sua vinda. Então a compra não se concluiu no pagamento, certo? Acho que está dando para entender. Percebo que quando nós adquirimos uma propriedade, ela já não está debaixo das normas ou regras ou leis do antigo proprietário. Aquelas regras são anuladas. São anuladas no tocante à sua propriedade, porque é sua, ninguém mais vai gerir aquela propriedade, vai ser você mesmo. Então Paulo, quando relata que a cédula que era contra eles nas suas ordenanças da lei dada pelo Senhor no Sinai foram cravadas na cruz, isso significa que aquelas antigas regras não vigoraram mais sobre a aquisição de Cristo, ou seja, os filhos de Deus. Amém? Então, no início do processo da redenção, Cristo já cravou na cruz aquela cédula a fim de remir, ou seja, tirar os que estavam debaixo da lei do seu domínio. Não seria possível todos os filhos de Deus receberem a adoção de filhos sem que antes Cristo remisse os que estavam debaixo da lei do antigo proprietário. Eles teriam primeiro ser tirados de lá, do antigo proprietário. Foi a aquisição de Cristo. Sobre isso, leamos texto do Evangelho. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2,13. Havendo riscado, veja, ele riscou a antiga cédula, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Tá dando para perceber, gente? Vamos lembrar, embora tenhamos falado tudo isso, vamos lembrar o que foi falado no contexto do antigo proprietário. Que nem um jota ou um tio da lei passaria sem que tudo se cumprisse. Então vamos pensar, aquela antiga lei de onde os filhos de Deus foram remidos ou tirados daquela lei, ainda vigoraria até que os céus e terra passassem, ou seja, aquele aion, ou aquele período de tempo. Então, nem um jota ou um tio da lei passaria sem que tudo se cumprisse. Amém? E quando tudo se cumpriu? Na queda do templo de Jerusalém. Na queda do templo de Jerusalém no ano 70 do primeiro século. Vamos ler? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24:1. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Jesus estava anunciando o fim do mundo. Sobre isso falaremos ainda. Você vai entender. Então, como foi relatado aos Colossenses, a lei foi cravada na cruz, mas o efeito da lei, juridicamente, ou seja, no mundo terreno, foi até a queda do templo de Jerusalém. Assim se deu, pois haveria julgamento de Israel segundo a carne, conforme suas obras. Vamos ler. Paulo aos Romanos. Mas por ser teimoso em ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2,5. Isso seria sobre Israel, o dia da ira. Romanos 2,5. O Apocalipse de João, para as 7 igrejas da Ásia, também lhe relata: o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. Mas a igreja não passaria pelo juízo. Assim disse Jesus ainda nos tempos de sua carne. Vejam o que Jesus falou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24.
Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Seria o quê? Lá na redenção final, onde os mortos seriam ressuscitados e os vivos seriam transformados, arrebatados. João 5:25. Então, os eleitos estavam justificados em Cristo Jesus. A igreja não passaria pelo juízo. Estavam justificados em Cristo Jesus, que os havia adquirido com o preço do sangue. Então, a lei não trazia mais condenação para quem estava em Cristo Jesus. Como Paulo dizia, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Romanos 8:1. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Assim não havia mais a parede de separação entre os judeus e os gentios, pois Paulo dizia o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, Efésios 2:13, porque ela é a nossa paz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, Efésios 2:14, era a lei, na sua carne, desfez ou manteve? Desfez a inimizade, isto é, desfez ou não desfez? Desfez. Isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo, um novo homem fazendo a paz, Efésios 2:15. Tá dando para entender, gente? E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, Efésios 2:16. Então, gente, dessa forma, os verdadeiros israelitas e os demais filhos de Deus de outras nações estavam unidos em Cristo Jesus sem a parede de separação, ou seja, a lei. Entendamos que Cristo veio salvar os filhos de Deus perdidos. Vamos ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Amém? Entendamos que o efeito da cruz não permitiu mais que nascessem depois da cruz filhos de Deus perdidos, ou seja, mortos em delitos e pecados. Isso ocorria antes da cruz. Isso ocorria antes da cruz. Amém? Como se lê na carta aos Hebreus: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, ele é o próprio Deus, 10:12, Hebreu 10:12, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, Hebreus 10:13, porque com uma ou com várias, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, Hebreus 10:14. Mas vamos entender que quem nascia depois da cruz e antes da segunda vinda do Senhor teria que esperar a ressurreição final. Amém? Teriam que aguardar a ressurreição final dos que dormiam, dos que haviam morrido. Vamos ler. Eis aqui vos digo um mistério, disse Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso aí seria o arrebatamento, tá bom, gente? 1 Coríntios 15:51. Foi o arrebatamento, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com corpos novos, e nós seremos transformados. Isso foi o arrebatamento. 1 Coríntios 15:52. Então percebam, só então depois os que viviam sobre a terra, no fim do processo da redenção, foram transformados. A partir daí, a redenção ficou completa. Amém? Isso foi um evento espiritual, não visto com olhos carnais.
se deu por ocasião da vinda do Senhor, como diz: eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós, os que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Os mortos teriam que ser ressuscitados primeiro. 1 Tessalonicenses 4,15. Tá dando para perceber, gente? Então, no ano 70 do primeiro século da era cristã, depois dessa consumação da salvação, todos os filhos de Deus que vêm participar de carne e sangue, como Cristo veio, não são afetados pela separação de Deus. Quer dizer, não vêm ao mundo com a necessidade da redenção, uma vez que o processo se concluiu na segunda vinda do Senhor, no ano 70 do primeiro século da era cristã. Amém? O templo de Jerusalém caiu por ocasião da vinda do Senhor. Aquilo era o fim do mundo anunciado por Jesus. Foi o fim do mundo mesmo? Foi. Foi o fim do mundo que é anunciado. Vamos entender. Quando os discípulos lhe perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do quê? Fim do mundo. Mateus 24:3. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E muitos foram enganados lá, na época dos apóstolos. Mateus 24:5. E ouvireis de guerras, e realmente teve muitas guerras, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. O fim de quê, gente? Que fim que Jesus estava falando? Mateus 24:6. Não poderia ser o fim do planeta Terra, senão Deus teria mentido lá, falando para Noé. Porquanto se levantará nação contra nação, e se levantou. E reino contra reino, e se levantou. E haverá fomes, e houve, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Muita gente não crê nisso. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24:8, disse Jesus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E foram odiados. Eles foram mortos, os apóstolos não foram mortos? Somente sobrou quem? O João, na ilha de Patmos, e escreveu o Apocalipse. Mateus 24:9, aí que acabamos de ler. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus 24:10. E surgirão muitos falsos profetas, e surgiram, e enganarão a muitos, e foram enganados. Paulo teve que voltar lá nos Gálatas, lá, para pregar novamente o evangelho para ele, lhes ensinar a verdade. Aos hebreus, Paulo falou: vocês estão voltando, as regras velhas, deixando a congregação. E diz aqui, e surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja aí. Será salvo de quê, gente? Mateus 24:13. Vamos entender. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aquele mundo de então, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim de quê, gente? Fim de quê? Mateus 24:14. Percebam que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Quando Paulo relata em sua carta aos Colossenses. Veja o que Paulo escreveu. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual ainda será pregado, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1:23. Tá dando para perceber, gente? Se cumprindo o que Jesus falou em Mateus 24? Então, se o evangelho foi pregado em todo o mundo, conforme relato do apóstolo Paulo e predito por Jesus como condição para o fim do mundo, a queda do templo nos anos 70 do primeiro século e o juízo vindo sobre a nação de Israel com a sua capital invadida pelos exércitos romanos e totalmente incendiada e destruída conforme relatos do historiador Flávio Joséfo, não foi o fim daquele mundo? Eu pergunto. Nós perguntamos. Não foi o fim? É óbvio que sim.
Pois se fosse o fim do planeta Terra, não adiantaria fugir de um lado para outro, conforme Jesus orientou. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24:15. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para Marte. A única... Não poderia ser, né? Fujam para os montes. Para fugir de uma destruição do planeta Terra, só se eles fugissem para Marte. Nem Marte, né? Porque até o Sol seria destruído, né? Se fosse aí se cumprir o fim do planeta Terra e do mundo. Né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. De que adiantaria fugir para o monte, gente? Se fosse o fim do planeta Terra, do mundo? Então, claro que Jesus estava falando daquele mundo de então. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, Mateus 24:16. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, Mateus 24:17. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Vejam o que Jesus está orientando que eles fizessem no fim do mundo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, Mateus 24:19. Orai para que a vossa fuga para onde? Ora, se seria o fim do mundo, de que adiantaria fugir? Fugir para onde se o planeta ia explodir? É claro que não foi isso, né, gente? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, Mateus 24:20. Então, meus irmãos, o fim do mundo predito por Jesus em Mateus 24 se referia ao fim daquele sistema judaico de então. E já ocorreu no ano 70 da era cristã, no tempo dos apóstolos. Não tem como negar isso, gente. É história, certo? Quem não acredita que Israel foi totalmente destruído no ano 70 do primeiro século, leia os relatos de Flávio Josefo. Amém? Então foi o quê? Foi o quê? Foi o fim do mundo. E uma nova era que João havia escrito no Apocalipse se iniciou conforme relatou para as 7 igrejas da Ásia depois do fim do mundo. Veja o que João falou às 7 igrejas da Ásia sobre o novo céu, que aquele mundo de então iria o quê? Acabar. Então viu o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Que mar? Que terra? Né? Então seria o que? A velha aliança, na verdade. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha Jerusalém já estaria no fim. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e eles com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, era a lágrima da lei, que eles choravam sobre os sacrifícios, né, para o perdão do pecado. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Realmente não há mais morte depois da redenção final. Pois o quê? A antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Foi o mundo que acabou. A antiga ordem já passou. Foi o fim do mundo. O fim daquele mundo. Não há mais morte. A redenção foi consumada. Amém? Então agradecemos a todos. Até o próximo vídeo, que será no domingo que vem. Estejam atentos aí que durante essa semana estaremos fazendo um novo anúncio sobre o novo vídeo da semana que vem. Amém? Graça e paz a todos. Até breve. Esse foi o tema. Até o próximo tema. Amém?